Juliana Rosa, economia. Tudo bem com você? Tudo bem, oi, Meg? Então, Boa tá tarde para bom. você, para o Fábio, Boa para você tarde. ouvinte. E, Juliana, hoje o tema é desemprego, né? E eu queria te ouvir, porque os números no Brasil são números altos, né? Bem altos, comparados a outros países do mundo. Você falava da inflação e outro dia você dizia os americanos estão enfrentando uma inflação altíssima, mas numa economia com uma taxa de desemprego lá embaixo, né? E o Brasil vivendo uma inflação alta, num ambiente com uma taxa de desemprego também alta. Eu queria te ouvir sobre isso e a diferença entre essas realidades. Bom, vamos lá, oi, Meg. Eu estou feliz que sexta-feira estou trazendo uma boa notícia aí de mercado de trabalho. O dado de geração de emprego foi maior do que os especialistas estavam prevendo. A gente tem uma taxa de desemprego no país, como você falou, que ainda é alta. São 12 milhões praticamente de brasileiros desempregados, 11 milhões e 900 aqui pelo dado do IBGE. Mas normalmente, quando a gente compara esse começo de ano com o final do ano, normalmente o desemprego sobe, porque sazonalmente você tem a dispensa de trabalhadores temporários das festas de fim de ano. E o fato de ter uma estabilidade e no final das contas a gente vê, até olhando aqui por dentro de criação de vagas, mais ofertas de emprego, é um dado positivo de que há melhora do mercado de trabalho. As pessoas estão tendo mais oportunidade de trabalhar pela pesquisa aqui do IBGE, a PNAD. Agora, outras coisas que me chamam aqui a atenção, conversando com aqui os economistas, é o seguinte: tem muita gente, né, que está trabalhando, você tem muita gente que até conseguiu emprego com carteira assinada, mas até com carteira você tem muita gente que trabalha poucas horas por semana, gostaria de trabalhar mais horas para ganhar mais. Então, a gente tem a tal da subocupação, porque com a reforma trabalhista, as pessoas podem ter carteira assinada e trabalhar só no fim de semana, por exemplo. No clube, né, no restaurante, tem mais movimento ali no fim de semana. Então, as pessoas dizem aqui, né, e aparece aqui no levantamento, que elas gostariam de trabalhar mais horas do que gostariam. Outra coisa que chama atenção é que o salário médio também ele está menor. Como tem muita gente procurando trabalho, você tem uma dificuldade ali de competir, né, para poder negociar um salário maior. Então tem essa questão, muita gente está procurando, então você acaba aceitando um salário menor do que antes da pandemia, que é o que está acontecendo, e também a questão da inflação. O salário é aquela renda média real que desconta a inflação, então as pessoas não estão nem conseguindo repor a inflação quando você consegue ver aqui o salário dos brasileiros. E aí, Oineg, olhando para frente, o que a gente consegue ver? O setor de serviços segue contratando, porque você tem ainda muita recuperação a ser feita nesse segmento que é o que mais emprega no país, que é ligado à melhora da situação da pandemia, né? Turismo, bares e restaurantes, lazer, entretenimento, essa parte toda que agora está voltando com a situação aí da pandemia, possibilitando a presença física, contato. Agora, você tem ainda uma previsão de manter esse patamar de desempregados até o final do ano. Bom, como assim, né? Está gerando vaga, gerando oportunidade? É que tem muita gente que está voltando a procurar agora. Então, você tem ainda um contingente de pessoas procurando trabalho que vai continuar forte, porque muita gente tinha desistido, né? A gente falou sobre isso. Ou porque não valia a pena deixar a criança com outra pessoa, pagar uma pessoa para ficar com seu filho. Muita gente estava em casa, enfim, agora está tendo esse ânimo de voltar a procurar. E aí o desemprego só é contabilizado se você fala que você está procurando. Então, a gente deve terminar o ano com uma geração de empregos em torno de 3 milhões e meio, mas ainda com um desemprego alto, na casa aí de 12 milhões de brasileiros desempregados, e muita gente, Oineg, com essa renda apertada, trabalhando poucas horas, subocupadas, na informalidade e com
um salário que não acompanha a inflação. Agora, tentando olhar aí o copo meio cheio, né, é importante que as pessoas pelo menos tenham trabalho, tenham renda. É uma situação melhor do que a gente tinha, obviamente, antes da pandemia. E qualquer dinheirinho que entre nesse momento é bom. Inclusive, agora vai entrar o FGTS, vai ter antecipação de 13º, mas isso aí nem vai para consumo, viu, pessoal? Qualquer dinheirinho extra que entre vai ser para pagar dívida, principalmente, segundo aqui os levantamentos que eu tenho recebido aqui das consultorias econômicas. Juliana, quando a gente abre o número, a gente vê que a taxa de desemprego não é uma coisa uniforme. Ela não é uniforme por região, ela não é uniforme por faixa etária, ela não é uniforme por gênero, né? E no caso específico de faixa etária, o grupo mais sacrificado é justamente aquele grupo do primeiro emprego. É o grupo de 18 a 24 anos que enfrenta uma taxa de desemprego que chega a ser 3 vezes maior do que a média daqueles que têm entre 40 e 59 anos. Então, as pessoas com 40 anos de idade têm uma taxa de desemprego na casa dos 7, e a turma de 18 a 24 tem uma taxa de desemprego na casa dos 23. É uma coisa espantosa a diferença. E o nosso grande desafio justamente está nesse setor, né, do primeiro emprego, do emprego do início de carreira e tal. Eu não sei se os dados que você tem, você já recebeu eles abertos, mas é o que todos os meses acontece e a gente sempre vê esse número. Existe alguma preocupação dos especialistas sobre as vagas para essa faixa? Ou a redução do número, porque a redução também pode se dar de forma heterogênea, né? O que estão dizendo as pessoas com quem você conversa sobre essa abertura dos números? Tradicionalmente, né, os jovens têm desemprego mais alto do que a média da população. Normalmente, você precisa ter experiência, aquela coisa do ovo da galinha, né? Se você nunca trabalhou, como é que você vai ter experiência? Aí, para ter a oportunidade, você tem que ter experiência, mas se não te dão a oportunidade, você não vai ter experiência. Então, tradicionalmente, o jovem tem um desemprego maior do que a população geral adulta. Agora, é claro que numa situação de dificuldade, o que a gente tem hoje? Que o IBGE acho que deixa isso bastante claro. Como você tem muita gente procurando, você imagina, você tem uma empresa, né? Você tem um negócio, você tem alguém que é altamente qualificado e que está aceitando assumir uma vaga que paga menos. Então, o jovem também compete nesse momento com pessoas que são mais experientes e que aceitam receber um salário menor. Então, a única vantagem ali, né, de você contratar alguém que não tem experiência, o primeiro emprego é alguém que vai receber menos. Mas você tem alguém que é experiente e que aceita receber um salário menor, você acaba optando por essa pessoa. Então, você acaba exacerbando a dificuldade do jovem em conseguir trabalho. Agora, tem um movimento interessante, né, que você está colocando bem, é que como você tem realmente essas classes que são mais desfavorecidas, os jovens, as mulheres, né, são pessoas que tradicionalmente sofrem mais no mercado de trabalho, mulheres negras principalmente, só que nessa pesquisa de hoje, estava conversando agora há pouco com a consultoria LCA, e eles vão olhando com lupa, né, esses detalhes, e eles dizem que eles conseguem perceber um movimento já de algumas de pessoas que são mais qualificadas e que estão conseguindo sair de empregos que tiveram que aceitar por falta de opção e conseguindo retornar ao seu emprego ali de formação, né? Por exemplo, se é advogado, trabalhava num escritório, daí você foi dirigir Uber e agora você conseguiu um emprego de volta na sua área. Então, eles conseguem perceber esse movimento. Então, Eneg, eu acho que é interessante a gente acompanhar isso que você está colocando, porque essas pessoas, né, os jovens, pessoas que têm qualificações menores, estavam competindo com pessoas que não estavam conseguindo a recolocação dentro das suas áreas. Então, quem sabe agora a gente consiga perceber uma certa normalização, digamos assim, do mercado de trabalho, que é o que a gente consegue ver nesse momento, o que é importante porque normalmente o mercado de trabalho é o último a reagir, né? A economia brasileira reagiu, só que o emprego você demora a demitir, que é caro mandar embora, é ruim se abrir mão de um funcionário que já está treinado, que você confia,
enfim, daí você demite. Quando a economia melhora, você não recontrata imediatamente, você tem que ter uma segurança para contratar novamente. Então, o dono do negócio fica ali fazendo, né, sozinho, trabalha mais horas, tenta pagar uma hora extra, até ele tomar a decisão de contratar pessoas, ele tem que ter uma situação mais segura, e esse é o momento. É isso que a gente percebe, uma normalização agora de um processo de contratação do mercado de trabalho. Então, o Eneg, agora que a gente tem falado, né, a gente precisava, obviamente, ter uma economia mais pujante, que é uma questão que você tem colocado aqui diariamente, para que a gente pudesse ter empregos melhores, salários melhores, né? As pessoas conseguem, mas você vê a dureza que continua sendo para pagar as contas, né? Esse ponto que você traz é fundamental. País de economia média não aumenta a renda, ao contrário, a renda caiu, a renda média das pessoas vem caindo. Então você tem uma notícia boa de geração de emprego, num patamar modesto, é verdade, mas melhor do que o desemprego num patamar modesto. E você tem uma renda que cai por esse fenômeno que você falou. Tem muita gente procurando emprego e não tem tanto emprego assim. A gente já viveu o oposto, né? A fase do pleno emprego, mas durou muito pouco. Vamos ficar de olho nisso, fundamental. Economia, Juliana Rosa, que conversa com a gente de novo, agora só na longínqua segunda-feira. Hoje à noite você vai para lá? Vai para o Jornal da Band ou não vai comparecer? Vou dar um pulinho, Vai lá. dar? Mas Nem que eu seja. estou olhando aqui, na verdade, estou olhando a sua sala aí, tá bonita aí, Você esse gostou? fundo aí da sua sala, achei Essa chique. eu não conhecia também. É uma sala é uma das áreas que eu menos explorada da minha casa. Casa, não sei nem como definir. Eu chamo de casa para simplificar, porque tem poucas letras, todo mundo entende. Mas, enfim, eu não conhecia esse ambiente, não. E tem um monte de sofá, não sei nem como a gente comprou esse troço. Tem um monte aí. Mas tá bonitinho, não Parece tá? confortável, é É um agradável. lugar mais aconchegante, não é muito grande. Essa é uma sala que tem no máximo 250 metros, não é uma coisa tão grande assim, sabe? A Tão sala, eu digo, não a exuberante, né? casa. É. Valeu, Juliana. A Com o seu gente se. salário, né? Com o salário médio aí, né? Que tá bom, Salário né? No médio. Brasil, dá para comprar uma Dá pra comprar casinha um dessa sofá aí, só daqueles lá. um sofá Valeu, desse aí. Juliana. Um beijo. Beijo, até segunda. Tchau, obrigado. Até.